CNN Money recebe agora Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, para discutir um pouco mais sobre economia, incluindo perspectivas para o agronegócio do estado e as discussões para o corredor biooceânico que ligaria Campo Grande até o Chile, facilitando esse escoamento da produção agrícola. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nesta manhã. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês, conversando aí com o público da CNN Money. Pauta bastante importante que nós trouxemos recentemente, há pretensões de um investimento agora efetivo nesta rota biooceânica, facilitando escoamento de produção, um estado muito forte no agronegócio e a gente sempre discute que escoamento é um dos problemas da nossa produção. A gente produz muito, mas escoar é uma das partes mais difíceis. Como você enxerga este projeto? Como estão os esforços para conseguir tirar do papel efetivamente, já que, costumeiramente, no Brasil as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, né? Verdade, mas está bem, viu, Gabriel? Eu diria que lá, em termos de estrutura logística, nós temos 4 grandes investimentos acontecendo. Primeiro, as PPPs das rodovias. Então, duplicação, são mais de 1.600 quilômetros no eixo norte-sul, leste-oeste, inclusive na rota, com investimentos muito fortes que ultrapassam 20 bi nos próximos 10 anos. A outra é ferrovia, fundamental a retomada ali da malha oeste e ligando na malha paulista para todo esse complexo de celulose. Terceiro é a hidrovia, saindo de Corumbá, mineração forte, crescente, levando para a saída pelo Uruguai para a exportação desse minério. E quarta, a rota biooceânica, que ela se concretiza com o término da ponte prevista para o ano que vem, 2026, o acesso a essa ponte, que é uma obra tão grande quanto a ponte, são 13 quilômetros de acesso, e a pavimentação no Paraguai, que está a pleno vapor pelo governo federal paraguai. A ministra Centurion tem levado isso com muita determinação e aí você completa a conexão com os portos do Chile e que traz uma nova perspectiva econômica de desenvolvimento para a região, tanto para a saída de produtos, principalmente as proteínas animais de uma maneira geral, frango, suíno, carnes processadas, assim como a entrada de uma série de outros produtos dos mercados asiáticos, pela diferença de 14 dias de viagem de navio que se terá a partir dos portos do Chile para a Ásia. Um encurtamento bastante relevante, né? E muito relevante. Competitividade, né? Exato. A gente ganha competitividade em relação a quem está competindo conosco no mercado internacional. É isso. Perfeito. Isso. E, por exemplo, você até menciona essa questão da carne, principalmente carne bovina, que é muito forte na produção do estado. Recentemente recebemos o certificado de País Livre de febre aftosa. O Mato Grosso do Sul já tem esse certificado de estado livre desde o ano passado, desde 2024. Também abre portas para o nosso agronegócio? Com certeza, né? São novos mercados que se abrem, nos impõem uma série de responsabilidades muito maior enquanto estado e enquanto país. Nós temos uma defesa sanitária de excelência, o que é muito importante, para poder garantir que esse status seja mantido. Porque do ponto de vista comercial, isso traz sem dúvida nenhuma uma consequência desde a ponta, a produção, o produtor, até as unidades processadoras e comercializadoras que vão ter acesso a novos mercados e mercados premium, mercados que pagam melhor, mercados que têm uma maturidade maior em alguns produtos. Então, e tem impacto também na cadeia de suíno, que é importante. E a gente está com a expectativa muito positiva em relação a esse novo status do Brasil, que foi agora na reunião em Paris. Perfeito. Notícia recentíssima que nós trouxemos aqui no CNN Money News. A gente discutiu bastante nas últimas semanas quais mercados poderiam ser abertos e já viemos de uma agenda bastante extensa de discussões com mercados que pagam mais, com mercados premium, para tentar abrir esses mercados. Como é que você avalia esses últimos esforços brasileiros para conseguir avançar no nosso agronegócio, dar essa importância que se deve a um dos motores da economia brasileira? De maneira muito positiva. O ministro Fávaro, ele conhece o setor, ele tem uma agenda intensa nesse sentido. Os estados estão preparados com as suas agências de defesa de sanidade. Nós tivemos o episódio aí da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Veja que rapidamente o contencioso em relação ao fato em si, ele foi imediato, transparência, abertura, ação rápida. Então, o Brasil é um país que ganhou esse know-how, esse conhecimento e, por isso, tem credibilidade no mundo.
né? Porque além de ter uma defesa estruturada, você tem todo um processo de originação, de conhecimento em relação à produção desses produtos. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para a gripe aviária, este nosso sistema de contenção sanitária, com o vírus especificamente, nunca havia sido testado. Estes eventos extremos acabam carimbando essa força, essa qualidade do sistema brasileiro. Eu brinco muito, né? Treino é treino, jogo é jogo. Né? Você ter uma situação teórica e estar preparada para ela é uma coisa. A hora que acontece, né, por uma situação e ter que pôr em prática aquilo e lidar com a reação dos mercados, dos países, da diplomacia, isso é muito intenso, né, e coloca em risco, do ponto de vista comercial, uma cadeia produtiva muito grande. E o Brasil saiu muito bem, né, tanto com os estados, os produtores, a União, nessa ação coordenada para a gente poder gerar essa resposta. Perfeito. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de agronegócio, há um ponto crucial que é o agronegócio é o motor da nossa economia, mas alguns insumos fundamentais para o agronegócio, dentre eles os fertilizantes, são de extrema dependência externa. Então, a gente importa muito fertilizante. Já houve diversas tentativas para aumentar a autossuficiência brasileira nesse tipo de produto, nesse tipo de insumo que é fundamental para as plantações. E, claro, o estado do Mato Grosso do Sul faz parte dessa estratégia nova de retomar as produções mais intensas de fertilizantes com a UFN3, investimentos previstos para o ano que vem, para 2026. Qual que é o grau de importância deste movimento? Como é que vocês levam este investimento específico na prioridade do Estado, por favor? Entendo que a discussão de fertilizantes realmente tem que ser essa, né? O Brasil tem que destravar os investimentos para a produção, principalmente de potássio e fósforo aqui no Brasil, que são grandes importadores, e nitrogenado, que aí entra o FN3. Né? Nitrogenado, a dependência é muito grande, principalmente da Rússia. Olha o que está acontecendo no mundo. Né? Na pandemia, nós assistimos um temor pela escassez desses produtos. O Brasil quase teve prejuízo na sua safra, né, por não ter essa independência estratégica. Então, o FN3 é um ativo que está sendo trabalhado para poder ser um grande produtor de nitrogenado e elevar o Brasil a perto de 30% da sua demanda sendo produzida aqui, o que é muito positivo, porque nos garante também uma suficiência que ela é estratégica. O desafio é a equação de preço nessa história, né? Porque a gente tem a molécula do gás aqui, a distribuição não muito competitiva com a Rússia e com outros países produtores. Então, nós temos que equacionar isso aqui até para a fábrica, a UFN3, que está nesse processo de retomada, ela se tornar superavitária, competitiva e poder gerar o resultado esperado para os investidores, inclusive. Para o Brasil é excelente, para o produtor ter a matéria-prima aqui, se for mais competitiva, melhor ainda. Né? Então, nós temos que equacionar toda essa situação, mas é muito positivo o investimento. Estas as justificativas, talvez, para o não sucesso da UFN3 lá no passado, a gente até brincava aqui um pouquinho antes da tua participação no AFA, a gente tem um investimento que já foi feito anteriormente, agora está sendo retomado, a gente está voltando com essa iniciativa. Isso, é isso, né? E não foi adiante justamente, né, pela equação não fechar. Então, eu entendo que é estratégico, mas nós temos que ir além. Né? Porque senão é voo de galinha. Né? Nenhuma empresa hoje vai ficar pondo dinheiro para poder produzir algo que pode ser importado mais barato. Né? Então é estratégico, é importante. Agora nós temos que ir além para poder transformar a matéria-prima, a matriz energética brasileira, onde o gás ele pode ganhar uma relevância muito maior, colocado numa situação mais competitiva. Perfeito. Eu gosto da analogia do respiro de baleia, que está no fundo, volta para a superfície e volta para o fundo de novo. Essa eu não conhecia, só o voo de galinha. Agora eu aprendi uma nova aqui hoje. Essa aqui é o respiro de baleia. Esperamos que não aconteça e aí que a gente consiga encontrar essa equação de preço para que seja sustentável, que a gente consiga reduzir. E que o Estado puder fazer para colaborar nesse processo, ele vai fazer. A nossa diretriz central é sempre gerar muita competitividade para os setores que estão presentes no Estado. Perfeito. E aí, quando a gente fala de ir além, a gente sempre pensa agronegócio sumariamente como commodities. A gente produz, exporta, não tem mais o que fazer a partir disso. Conversávamos também antes do início da nossa entrevista sobre uma agenda de agregar valor a este agronegócio, de uma industrialização voltada para o agro. A agroindústria forte também no Estado. Eu queria saber como é que estão essas iniciativas, como é que o Estado faz parte deste valor a mais que nós podemos integrar no nosso agronegócio. Nós temos, assim, no centro da nossa estratégia, a busca, né, por esse processamento das nossas
produções primárias, né? Então, soja sendo transformada em farelo, óleo, em proteína animal, processando essa proteína animal, milho em etanol, em ração para proteína animal, em produtos para alimentação humana, as nossas florestas plantadas em celulose, de celulose vamos para o papel, né, para os diferentes segmentos aí que utilizam celulose, laranja, que começou todo um complexo de produção em função do greening em São Paulo, né? A gente está vendo aumentar os pomares de laranja, nós estamos induzindo e acompanhando isso de perto, trazendo a indústria também. E para isso você precisa essa rede logística, infraestrutura e a condição de competitividade. Então a nossa estratégia é, dentro daquilo que nós somos altamente competitivos, que é a produção primária, industrializar no estado. Energia em conta, sustentável, 94% da nossa matriz ela é de biomassa, hidráulica, fotovoltaica, então são energias sustentáveis e a partir daí uma industrialização muito forte dessa matéria-prima, o que agrega principalmente emprego e renda. Não é por isso que o Mato Grosso do Sul hoje ele tem pleno emprego praticamente, menos de 3% de desocupação e diminuindo drasticamente a taxa de pobreza extrema. Perfeito. E essa agenda de industrialização, de aproximação desses dois polos, a indústria e o agronegócio, ela continua mesmo com o custo de capital tão elevado? A gente vê um momento que é difícil para investimentos, mas mesmo assim a economia vem encontrando os seus caminhos para continuar acontecendo, né? Ela continua. É claro que há uma preocupação muito grande, né, do ambiente empresarial e do investidor com essa situação brasileira. A gente precisa enfrentar também, ir além, ir a fundo e fazer o que precisa ser feito do ponto de vista da macroeconomia para poder gerar essa confiança no médio e longo prazo. Essa é uma agenda que está aí no Brasil hoje, posta, mas o Estado ele tem um vigor e os empreendimentos estão acontecendo, mas o ambiente ele não é favorável do ponto de vista econômico. Então, nós temos que trabalhar e enfrentar essa agenda. Perfeito. Prioridades a partir de agora. O que está na lista aí para pautas econômicas no Estado? São essas que nós já citamos? Tem alguma a mais que vocês estão levando com bastante consideração, que julgam ser essencial para o desenvolvimento a partir de agora do Mato Grosso do Sul? Eu entendo que toda essa estruturação, né, da competitividade, que envolve infraestrutura, envolve um conjunto de medidas fiscais apropriadas, né, uma agilidade do retorno da política pública, né, licenciamento ambiental ágil e responsável, toda a valorização da sustentabilidade desses projetos, eles estão no core do desenvolvimento. E o nosso desafio enquanto poder público é traduzir isso para o social. Então, nós estamos também indo para a PPP de hospital, né, desenvolvendo as regionalizações, trabalhando escola, ensino em tempo integral. Isso gera um retorno muito grande para a sociedade e também faz com que o nível, não só de renda, mas de qualidade de vida das pessoas melhorem. O Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado a universalizar saneamento básico, né, em todos os seus 79 municípios. Então, a gente vem traduzindo esse crescimento, esse desenvolvimento em política pública para o social. E essa universalização está sendo feita por investimento do próprio Estado, parcerias público-privadas? Qual que é o esquema para atingir esse primeiro objetivo? O modelo é parceria público-privada. Bons projetos, né? Bons projetos, é fundamental. Às vezes demora um ano e meio, gasta tempo no projeto, né? Estressa o projeto. E quando for para o mercado, vai com muita responsabilidade para poder ter o parceiro adequado, com muita transparência. Todos os nossos projetos estão aqui na B3, né? Com muita transparência, bons projetos, que o mercado ele sente confiança para participar de um projeto que vá beneficiar a toda a sociedade e gerar retorno para o investidor. Perfeito. E aí há também essas preocupações, por exemplo, com a diversificação destes parceiros. A gente vive um momento com, talvez, ali poucos parceiros para atuação no saneamento privado aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Esse projeto ele já está maduro, né? Já tem algum tempo. Mas o parceiro tem respondido com muita responsabilidade a todo o plano de investimento. Hoje chegamos aí a 71% de cobertura, saímos de 35%. Então veja que é uma mudança estrutural muito grande para o Estado. E vamos chegar ali em 2027, que nós estamos prevendo acima de 90% universalizando esse serviço. Isso vale para a saúde, estamos discutindo uma série de projetos nesse sentido para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, por exemplo,
questões mais ligadas à estrutura das contas do Estado. A gente vem discutindo bastante a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma pauta que surgiu nesses últimos meses, principalmente promulgada pelo governo federal. E aí a reação de parte dos estados foi negativa em relação à falta de compensações, porque parte do IR vai para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Já estão claros os caminhos para essas compensações? O Estado vai sentir bastante caso isso aconteça sem uma compensação financeira direta? Vai, né? É um baque do ponto de vista de resultado, não estão claras ainda as compensações, mas eu entendo que a discussão é maior que essa, né? Lá no Estado a gente optou por não aumentar imposto, né? Nós ficamos com a alíquota de 17%, das menores do Brasil, desde que eu assumi o governo, e isso nos impõe um desafio muito grande a olhar com lupa a qualidade do gasto, né? E acho que está faltando um pouco disso no Brasil. A gente, ao invés de resolver problemas financeiros dos entes públicos por aumento de tributo, a gente resolver pela qualidade do gasto, né? Pôr lupa em cima, diminuir desperdício, aumentar a eficiência, qualidade na despesa fiscal, que é o que a gente tem buscado e é o caminho mais difícil. Pode parecer, não, é difícil aumentar. Não, o caminho mais difícil é você fazer com que o gasto público ele tenha qualidade, eficiência e possa ser reduzido para não onerar mais a sociedade. Eu acho que essa é uma diretriz central nossa, então a gente tem que, a partir desse princípio, entender esses aumentos de imposto de renda, de IOF, no momento que não cabe mais. Se você olhar as estatísticas do tanto que o Brasil tributa, né, e o percentual do PIB para os governos, ele está muito alto, né, e o serviço não corresponde a esse resultado. Então, a gente tem que repensar essa estrutura. A reforma tributária está chegando, o 26 começa a implementação, né, e aí é um novo modelo. Mas até lá, a gente tem que olhar majoritariamente qualidade do gasto, na minha opinião. Perfeito. Governador, eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação por aqui, falando sobre temas mais diversos, sobre o agronegócio no Estado, sobre esta industrialização, esse valor agregado aos produtos produzidos por vocês, parte da indústria que está sendo atraída para o Estado. Sempre bem-vindo à nossa programação. Eu desejo uma ótima quinta-feira, um bom trabalho a ti. Valeu, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns à CNN Money. Agradecido, muito obrigado. Valeu.